Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno. Ele que é arquiteto, ele que é cientista político e faz todo o trabalho do xamanismo crístico lá na Pax, sociólogo. Hoje ele vai estar falando sobre gratidão ao bem-amado Mestre Jesus, já que estamos próximos ao Natal de Renascimento, né? Então vamos dar boas-vindas ao de luz. E nesse final de semana, no sábado, dia 23, eu e o Bueno estaremos no Zoom, fazendo uma vivência nas bênçãos do bem-amado Mestre Saint Germain, Arcanjo Miguel e Arcanjo Metatron, consagrando o seu futuro à luz, novas escolhas e diretrizes. Tudo bem, Bueno? Bem-vindo. Tudo bem, Carmen? Tudo bem? Como você está? Tudo em Tudo ordem? ótimo. E aí? O tempo aqui bastante nublado, não sei se vai chover, o que vai acontecer, né? Porque Aqui hoje também. é tudo baseado na estabilidade, mas hoje a gente vai ter o prazer de falar um pouquinho a respeito do Mestre Jesus, que é sempre bom e gostoso falar sobre esse Mestre que tanto nos ensina até os dias de hoje. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração por Arcanjo Miguel, Vamos lá. pedindo a sua proteção a todos nós, a nossa família, aos amigos, aos colegas e principalmente ao querido e amado planeta Terra e todos os reinos que aqui convivem conosco nesse momento no Rio da Vida. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, vamos visualizar a imagem de Arcanjo Miguel sobre o planeta Terra através de um facho de luz azul cobalto e dourado. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. E fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar-nos a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego e em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje, e devemos falar sempre, né, a respeito do Mestre Jesus. O Em Mestre primeiro Jesus. lugar, adorei a sua camiseta. É o Mestre Jesus, né? Levanta um pouquinho, vamos ver direito. Tá só É o Mestre Jesus. É o Mestre Jesus, aquele Mestre da misericórdia que sai uns 3 raios do coração do Mestre Jesus. Tá bom? Tá ótimo. Fale. Não, pode ir agora. Vou Era colocar os comentários. só isso? Ah, tá bom. Então, muitos de nós, quando está chegando próximo ao Natal, a gente tem sempre a imagem que a vida do Mestre Jesus começa do seu nascimento, né? Já que dia 25 de dezembro é uma ideia do nascimento do Mestre Jesus. Nós, da Fraternidade Branca, sempre consideramos o nascimento do Mestre Jesus 8 de setembro, baseado nas informações bíblicas e naquilo que os mestres nos dizem, né? Já que o 8
de dezembro é geralmente a concepção da Mãe Maria. E depois, um pouco mais à frente, há uma revelação do arcanjo Gabriel a respeito, né, do nascimento de João Batista, que já tinha, naquela oportunidade, 6 meses, de gestação, o que mostra que Maria, então, estava há 3 meses da sua gestação. Então, a gente fazendo as contas, certamente isso, baseado no dia da Anunciação, segundo as escrituras bíblicas, o nascimento do Mestre Jesus deve ter sido por volta de 8 de setembro. Mas a história do Mestre Jesus não vem apenas do seu nascimento, né? Do dia 25, que é o dia que nós comemoramos. E, aliás, essa comemoração ela tem uma egrégora bastante favorável para alguns e, às vezes, um pouco depressiva para outras pessoas. E isso vai muito de algumas outras encarnações ou da alma de cada um recebe esse período do nascimento do Mestre Jesus. Mas, na verdade, é que essa energia ela está muito próximo à energia do nosso nascimento, do nascimento pessoal de cada um de nós, porque o dia do nosso aniversário, para nós, é uma energia diferenciada, é uma energia que nós não sentimos todos os dias. Se a gente prestar atenção, no dia do nosso aniversário, a gente recebe uma carga extra dessa energia que significa um pouco mais de felicidade, de esperança em tudo aquilo que vai vir e em gratidão a tudo aquilo que nós fizemos. O nascimento do Mestre Jesus é mais ou menos igual ou parecido para toda a humanidade. Só que assim como nós esquecemos dessa energia, no dia seguinte ou após o nosso nascimento, acontece a mesma coisa com o dia 26, que é o dia após a comemoração do dia do nascimento do Mestre Jesus. Quando nós deveríamos estar reverberando essa egrégora e essas energias a todos os dias do ano. Eu tenho uma arvorezinha de Natal aqui em casa, pequenina, que ela fica num altarzinho que eu tenho no meu quarto, né? Que eu olho para ela todo dia, para que eu possa me lembrar que todos os dias é o nascimento do Mestre Jesus, do Cristo, né? Para que eu não esqueça que não é só no dia 25 de dezembro que aquela energia tem que estar presente na minha vida como um dia de renascimento. Não, o renascimento é todos os dias através do nascer do sol, até o pôr do sol, quando termina, na verdade, um dia, segundo aquilo que está escrito também no Gênesis, que foi o Criador quando terminou o primeiro dia. Bom, já que nós não podemos ter como base o nascimento do Mestre Jesus no dia 25 de dezembro, e nós devemos reverberar a energia desse nascimento e renascimento sempre, eu gosto sempre de lembrar um pouquinho da história do Mestre Jesus, como ele veio, por que ele veio, por que ele esteve aqui. E nós devemos fazer isso através dos ciclos e das eras que nós passamos. Nós devemos lembrar que o Mestre Jesus era um avatar, um diretor cósmico da era de Peixes. Bom, nós todos sabemos também que Peixes, se nós colocarmos, e aqui o relógio ele anda na direção anti-horária e não na direção horária, como nós estamos acostumados a ver os horários, né? Meio-dia, 1 hora. Não, aqui o relógio anda ao contrário. Então, se ele anda ao contrário, nós devemos colocar a primeira era do novo ciclo, depois de milhões de anos na formação da Terra
e de todas as civilizações que nós tivemos anteriores a esse novo ciclo, nós colocamos a era de Leão como sendo a primeira era, depois do desaparecimento da Lemúria e depois do desaparecimento de Atlântida, que foi mais ou menos uma após outra, que eram as duas grandes civilizações do nosso planeta. Então, se a gente põe Leão como primeiro, vamos assim, a primeira era do desenvolvimento novo, depois do desaparecimento dessas duas civilizações, nós vamos ver, então, que veio Câncer, que é o segundo, depois nós temos Gêmeos, que é o terceiro, depois nós temos Touro, que é o quarto, depois nós temos Áries, que é o quinto, e aí logo vem Peixes, que é o sexto, justamente o raio rubi dourado, do qual o Mestre Jesus veio servir através da sua devoção, né, do perdão e da misericórdia com a compaixão. Então, a gente vê que ele está bem inserido dentro desse contexto. Agora que nós estamos adentrando a era de Aquários, nós passamos para o sétimo raio, que é justamente o raio da liberdade, né? O raio violeta, aonde o diretor cósmico dessa era é o nosso querido e bem-amados mestres, Saint Germain e Mestre Apórtia, que é a deusa da oportunidade e da justiça. E depois nós vamos ter o prosseguimento para a era de Capricórnio, depois para a era de Sagitário, fazendo o ciclo completo que terminará com a era de Virgem, fazendo essas eras e completado, vamos dizer assim, os 12 passos, né, dentro dos 12 signos, que cada um representa uma era, nós temos também o desenvolvimento dessa origem do Mestre Jesus. E essa origem do Mestre Jesus, ela vem através de um ser chamado Abrão, que depois se torna Abraão. E Abraão foi o ser que Deus entrou em contato para que se fizesse uma aliança através dele junto à humanidade e uma promessa, aonde essa promessa deveria ser cumprida para que todo o desenvolvimento e a evolução humana fosse feita. Muito bem. Nós temos aqui, então, Abraão. É o nome que Deus lhe dá depois de Abrão, do qual ele tinha. O Deus, ele sempre muda a natureza do nome das pessoas quando ele tem um contato mais sagrado, vamos dizer assim, um contato mais de projeto em relação às coisas que ele quer ver aqui no planeta Terra. E Abraão, ele tinha uma esposa muito querida, que se chamava se não me engano, Sara, perdão, Sara, que também era o mesmo nome da esposa de Isaac. E Abraão era muito velho, ele não tinha filhos. Então, ele pediu a Deus que fornecesse um filho a ele. E nasceu Isaac. Isaac era um filho adorado por Abraão, do qual a promessa iria se realizar com a aliança que tinha feito com Deus. Na verdade, Deus pede para Abraão sacrificar o próprio filho, Isaac, para dar, então, uma demonstração de obediência e de fé. A contragosto, aí Abraão vai tentar sacrificar Isaac. E no momento exato, no altar do sacrifício, a hora que Abraão vai desferir um punhal sobre Isaac, o anjo do Senhor aparece, segura a mão de Abraão e fala que aquilo não é necessário,
que ele já tinha demonstrado toda a sua obediência e fé e que toda a promessa se desenvolveria através de Isaac. E aí, então, no mesmo momento, se apresenta um cordeiro ao lado do altar do sacrifício, aonde é oferecido a Deus. O que nós temos que entender nesse momento, que Abraão não tinha um único filho. Por se tratar de um homem velho, ele, na verdade, já tinha tido um filho. Ele tinha tido um filho chamado Ismael, com uma de suas escravas, vamos dizer assim, que atendia a sua tenda, já que a sua própria mulher, Sara, não tinha condições de ter filhos. Naquela oportunidade, ela já é muito velha, muito idosa, e não tinha mais filhos. Então, a própria mulher, Sara, pede que ele se deite com Agar para que ele tenha esse filho e possa desenvolver toda a sua natureza de promessa e de aliança feita com o Senhor. Né? E então, Agar tem um filho e esse filho é chamado de Ismael. Mas só que na sequência, Sara fica grávida. Sara fica grávida. E dessa gravidez é que, na verdade, nasce Isaac. Só que, como tem dois irmãos, um chamado Ismael e outro Isaac, o ciúme de Sara, que era, vamos dizer assim, a mais preferida de Abraão, vamos usar esse adjetivo, a preferida de Abraão, faz com que Abraão mande Ismael embora. E então o Senhor fica um pouco, vamos dizer assim, triste com essa solução, através do livre-arbítrio do pedido de Sara, e vê que Ismael, então, vai ter que sair da tribo, mas que leva um bom dote. E diz a Abraão que Ismael será um grande líder e um grande pai de uma grande tribo aqui no planeta Terra. Ismael, então, a partir daquele momento, dá origem ao povo árabe, enquanto Isaac, através da sua mãe Sara, que é a preferida de Abraão, dará, vamos dizer assim, a origem ao povo de Israel. Ok? Isaac, por sua vez, tem dois filhos. Ele tem Esaú, que é o seu primogênito, e tem Jacó. Na verdade, Isaac é casado com Rebeca, que também tinha um problema para ter filhos. E eles só vão ter filhos a partir dos 60 anos de idade, quando já era quase impossível a fertilidade após essa época. E Isaac tinha uma preferência por ser primogênito a Esaú, enquanto que Rebeca, a sua mulher, tinha preferência por Jacó, já que ambos eram gêmeos. Mas a preferência de Isaac por Esaú, seu primogênito, ia dar toda a sua bênção para dar continuidade à promessa que tinha sido feita a seu pai, Abraão. Portanto, Esaú e Jacó eram netos de Abraão, mas Rebeca, por ser mais apegado a Jacó, tinha sua preferência. Só que Esaú, em relação a Jacó, tinha uma diferença. Esaú era muito peludo, enquanto Jacó não, tinha pelos normais. E no dia da bênção, Isaac pede que Esaú faça o seu prato principal, que era um cordeiro ensopado igual Esaú, só ele sabia fazer. Nem mesmo
a sua mulher fazia tão bem o cordeiro como Esaú fazia. Mas, enquanto Esaú sai para fazer o prato predileto do seu pai, Isaque, Rebeca entra em cena, faz o ensopado que mais gostava Isaque, põe nos braços de Jacó uma pelagem de cordeiro para ficar peludo, igual Esaú, e manda Jacó no lugar de Esaú para receber a bênção. Já que só um poderia receber a bênção. Só um poderia receber a bênção divina que vinha desde Abraão. Só um pode receber a bênção. A bênção, ela não é distribuída a todos os filhos. E dali a corrente continua. E Jacó foi servir o prato predileto do seu pai. Foi lá, Isaque, que já era um ser idoso, muito mais do que a própria Rebeca, que tinha 60 anos quando engravidou. Já não enxergava direto para ter certeza que era Esaú que estava ali, porque já desconfiava de Rebeca, pede para o filho estender os braços, que é onde ele reconhecia um filho do outro. Jacó estende os braços, ele passa a mão e percebe que é a mesma pelagem que Esaú tem. E come o prato predileto dele, que é o ensopado de cordeiro, e dá as bênçãos a Jacó, pensando que é Esaú. Quando Esaú chega com o prato predileto do pai e fala: meu pai, cheguei e aqui está o prato predileto do Senhor, a qual eu vou servir para receber a sua bênção. Ali, naquele momento, Isaque percebe que foi enganado, tanto por Rebeca como por Jacó, e diz a Esaú: meu filho, eu já dei a bênção, não posso lhe dar a bênção ficou com Jacó, fui enganado. Nesse momento, Jacó tem que sair da tribo e passa Esaú a tomar conta de toda a tribo da onde pertencia Isaque e da onde pertencia Abraão, e fica com uma fortuna consolidada. E Jacó tem que sair da tribo e procurar o seu destino. Jacó, então, passando esse tempo, casa-se e tem uma esposa chamada Lia. Dessa esposa chamada Lia, nascem 10 filhos. 10. Mas assim como Isaque e assim como Abraão, tinham também uma esposa preferida. A esposa preferida se chamava Raquel. Dessa esposa Raquel, nascem 2 filhos dessa esposa preferida, que, na verdade, dará sequência a toda a origem após o nascimento desses 2 filhos. Os 10 filhos nascidos de Lia são Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asher, Isacar e Zebulon. Os 2 filhos de Raquel chamam-se José e Benjamim, que era o caçula. A história de José todos nós conhecemos, que foi aquele irmão que foi vendido pelos outros irmãos para o Egito. E naquele momento dos 7 anos de fome que se deu naquele reino, ele estruturou e administrou de tal forma que levou ao Egito a sua grandeza, quando, na verdade, há o reencontro de Jacó com o seu filho predileto, que era José, filho de Raquel, aonde José fica com o seu irmão menor, Benjamim, para que toda a família fosse até o Egito para não morrerem de fome e ali ele cuidasse pessoalmente dele. A partir desses 12 filhos de Jacó, começa uma linhagem até o Mestre Jesus. Então a gente tem que ver
que, na verdade, a linhagem do Mestre Jesus, a sua origem e a sua história, vem desde Abraão, passando por uma cadeia de todas as 12 tribos. Exemplo, o primeiro rei de Israel foi Saul. Ele vem da tribo de quem? De Benjamim, que era o filho caçula de Jacó, da esposa preferida dele, que era Raquel. Né? E como José teve 2 filhos, Manassés e Efraim, antes da passagem de Jacó para outro plano, ele coloca esses 2 filhos dentro da tribo. Mas não eram 12, Bueno? Eram. Mas se nós pormos mais 2, vai ficar 14. Só que José abre mão do seu direito da tribo. Então, o que faz Jacó? Unge Efraim, sendo que Efraim também não era o filho mais velho de José, era Manassés. Então, percebe que Jacó faz a mesma coisa que ele tinha feito com Esaú, ele faz também com os filhos de José. Ele pega o mais novo e dá a bênção para o mais novo. E Manassés fica sendo o segundo. Bom, Bueno, mas mesmo assim ficam 13. Não, porque o terceiro filho da linhagem de Lia é Levi. E Levi, na verdade, é a classe sacerdotal que vai desenvolver toda a filosofia, toda a religiosidade que vem do povo de Israel, do qual também sai o seu maior profeta de todos os tempos e de todos os profetas que antes vieram e que depois dele veio, que é, na verdade, Moisés. Então, tirando Levi e tirando José, eu tenho que colocar mais 2, do qual fica Manassés e fica Efraim, totalizando, então, novamente, as 12 tribos. O segundo rei, e o mais importante deles todos, daqui a pouco eu digo porque, é justamente Davi, que também vem da tribo cercada dali de Raquel, do seu primeiro filho, que foi o 11º, José. Mas como pode vir de José se José abriu a mão? Abriu a mão para os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Como Efraim recebeu as bênçãos, Davi vem justamente da tribo de Efraim, mostrando então a linhagem e a origem de Jesus que começa a se desenhar. Por quê? É importante nós sabermos de Efraim. É importante nós sabermos de Efraim e de Davi, porque toda a linhagem que começa a ser desenvolvida por Jesus vem através dessa conexão das tribos. Mas o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro profeta a falar a respeito do Mestre Jesus e de como ele viria e de como ele surgiria foi, na verdade, Miqueias. Miqueias foi um profeta que veio bem depois dessa linhagem, na linhagem da tribo de Levi, que diz que o grande Salvador vem da cidade de Belém. E ali começa a se desenhar toda uma estrutura a partir de Moisés, que criou, então, toda a nação israelita de uma forma baseada nos ensinamentos de Jacó, que também muda o seu nome para Israel, depois do conflito que ele teve com o próprio Deus, porque num dos seus sonhos ele tem uma batalha com o próprio Criador, e depois dessa batalha, do qual não há vencido e nem vencedor, o nome de Jacó é mudado para Israel. E baseado nisso, todo o desenvolvimento dos primeiros 5 livros, o Pentateuco, né, é baseado, escrito por Moisés, que está dentro da Arca da Aliança, é baseado
a história desse povo, né? É baseado a história desse povo. Na sequência, vem Jeremias, que aponta Davi como sendo a próxima casa que dará a luz ao Salvador. E, por fim, Isaías, que é aquele profeta que, na verdade, descortina toda a ideia do Salvador e que também terá o nome de Jesus. Então, Isaías é o profeta que descortina como uma luz, como um verdadeiro vidente, né? Que profeta é vidente, e através de toda a sua clarividência, ele descortina e escreve como será o nascimento do Salvador e qual o nome que esse Salvador terá, que será Jesus. Isso 700 anos antes do nascimento do Mestre Jesus. Nós devemos lembrar que Jesus é da tribo de Judá, que era o quarto filho de Jacó com Lia. Vejam bem o que eu estou falando. Era o quarto filho. Judá era o quarto filho. E ele tinha, Judá, como bandeira da sua tribo, um leão. Um leão. Por isso se chamava aquelas pessoas que pertenciam à tribo de Judá de leões, porque na Palestina também tinha leões naquela época. Então, Jesus vem da tribo de Judá, da mesma tribo que pertence a Isaías. Então, a gente começa a perceber que existe uma conexão, uma sintonia, desde Abraão até o Mestre Jesus. Muito bem, uma vez que nós conhecemos a história da família sagrada, que também irá fazer aniversário esse mês, no dia 30 de dezembro, é o dia da família sagrada, nós temos que entender o que aconteceu com Jesus, já que nós temos que ver toda essa estrutura da origem do Mestre Jesus, que não foi apenas do seu nascimento, e perceber que o Mestre Jesus não nasceu apenas encantado por ser o filho do Criador, o filho de Deus. Não. Além, como teve toda a sua origem e um destino a partir da sua origem, ele, Jesus, também tem que ter a importância necessária da sua vida. E nós temos que entender o que aconteceu com Jesus, e é isso que eu quero hoje me abalizar, na sua infância, na sua juventude, até os 30 anos de idade, quando começa o seu ministério, e que fica muito mais claro para nós toda a sua vida e toda a sua origem a partir do seu nascimento. Como ainda muitas pessoas desconhecem o que aconteceu com o Mestre Jesus, nós temos que dizer que a vida do Mestre Jesus foi orientada desde o momento do seu nascimento, quando, através de um sonho revelador, José tem que sair da Palestina e ir para o Egito. A partir daquele instante, Jesus, que para todos nós e para a era cristã, tenha nascido no ano 4 depois de Cristo, porque existe uma diferença de 4 anos, historicamente falando na questão das idades, né? Quer dizer, Jesus não nasceu no ano 0, praticamente ele nasceu 4 anos depois do ano 0. Mas nós damos a sua idade como sendo o ano 0, antes de Cristo. Ou 4, alguns historiadores dizem 4, outros dizem 8, mas fica mais ou menos desse parâmetro. O que é importante dizer que aos 2 anos de idade, o Mestre Jesus começa a estudar. 2 anos, bueno, 2 anos. Se nós pensamos que o Mestre Jesus nasceu pronto, não, ele nasceu pronto, não. Apesar de toda a sua origem, que eu diagramei agora, mostrando
da onde ele veio, seu tronco principal, um pouco da sua genealogia, né? Aqui ele começa aos 2 anos de vida. E ele começa a aprender aos 2 anos de vida onde? Em Mênfis, no Egito, aonde por diversas vezes o nosso grupo da família Pax esteve presente e visitando Mênfis, que foi uma das capitais do Antigo Egito. Ali ele ficou em família, vivendo em Mênfis, durante os 3 primeiros anos. E ali ele ficou sendo levado pelo seu tio-avô, que também acompanhou, e pouco se sabe sobre isso, a caravana de José, Maria e Jesus até o Egito, que era um antigo navegador ali da Palestina, né, que levou até o Egito, que também era um grande navegador, José de Arimateia. José de Arimateia era o grande professor do Mestre Jesus. E é uma das falanges também que nós temos na Umbanda Branca. Ali tem uma corrente ligada a José de Arimateia, aonde se desenvolve praticamente a corrente de todos os curadores. Vejam bem, de todos os curadores, de todos os médicos, de todos os rezadores, de todos os benzedores, de todos os xamãs, bem, de todos aqueles que trabalham com cura. Veja bem que Jesus, então, teve um grande professor que sabia tudo sobre curas. E ali José de Arimateia pega Jesus num determinado momento da sua vida e vai até as Ilhas Britânicas, praticamente no lugar onde a família Pax também já esteve, sendo também um dos chakras do planeta Terra, que é uma cidade chamada Glastonbury. Glastonbury, onde os druidas tinham uma universidade. Ali Jesus desenvolve, então, o seu conhecimento, baseado em todas as escrituras que até então era desconhecida para ele e dentro do povo israelita, já que ele recebia do seu pai e da sua mãe e de mesmo José de Arimateia todos os estudos necessários ao Pentateuco, né? Então, a gente começa a ver que Jesus teve uma instrução muito bem cuidada e apurada. Quando se aproximava dos 12 anos, José faz a sua passagem para um outro plano. Faz uma passagem para outro plano e José de Arimateia passa, então, a ser praticamente o progenitor do Mestre Jesus. Não cuidando apenas como pai, mas cuidando também de Jesus como ser professor, o seu mestre, do qual se torna um guia para o Mestre Jesus. Muito bem. Após nós termos essa presença de José Arimateia, após a passagem de José, o seu pai, nós temos ali, então, que nos próximos anos, dos 14 aos 28 anos, Jesus passa, através de toda a orientação de José de Arimateia, a ir a um mosteiro que fica no Himalaia. Vejam bem, Jesus continua a estudar sobre a orientação de José de Arimateia, que passa a ser o seu pai, porque ele ainda é jovem, está na puberdade, precisa de orientação à sua formação e, ao mesmo tempo, ao conhecimento. Ao mesmo tempo, ao conhecimento. Percebo, então, que ele tem uma formação familiar e, ao mesmo tempo, uma formação de instrução, de conhecimento. E dos 14 aos 28 anos, ele passa no mosteiro de Rimas, que fica no Himalaia, e ali, no Nepal, aonde também o Senhor do Mundo, Mestre Gautama Buda, nasceu, né? Ali, Jesus estuda com os sacerdotes brâmanes.
e recebe toda a orientação que é necessária aos estudos da grande fraternidade branca, aonde atinge o domínio de todas as línguas que é falada ali em volta, tanto o hinduísmo como o nepalês, e também estudou ali os Vedas. Olha, a gente tem que entender que o Mestre Jesus, ele não nasceu e depois apareceu aos 30 anos para começar o seu ministério. Além de todo esse conhecimento, ele até dos 28 aos 30 anos, antes de começar exatamente o ministério, ele tem toda uma educação e um conhecimento voltado aos essênios. Então, Jesus tem toda uma formação, assim como o príncipe Moisés, que era filho adotivo de Sete, porque ele foi adotado pela princesa, irmã de Sete, e irmão adotivo de Ramsés II. Moisés era um príncipe. Da mesma forma que teve todo o conhecimento egípcio, Jesus também teve esse conhecimento. E depois foi acrescentando outros conhecimentos, como nós estamos vendo através da sua trajetória. E através de todas as escrituras que nós temos e que foi apagado dos nossos registros, ainda nós não temos todos os conhecimentos e toda, vamos assim, literatura que era necessária para que a história de Jesus ficasse ainda mais claro para todos nós, visto que a maioria dos pergaminhos que estavam em Alexandria foram queimados, e de 100% de pergaminhos que existem na Biblioteca do Vaticano, menos de 1% foi lido. Então, vejam quantas informações a gente ainda tem colocada em disponibilidade a respeito da história da nossa civilização. Nós temos que ver isso como um crime, entre aspas, né, evidentemente, criado contra a humanidade através de todos os ortodoxos que levam a ferro e a fogo aquela dedicação que nós deveríamos ter ao estudo cósmico de toda a nossa vida humana. Sim. Baseado nisso, é bom nós dizermos que o Mestre Jesus não nasceu pronto, como a maioria imagina. Né? Não nasceu pronto. Não é que do dia 25 em diante ele já era um menino Cristo e que sabia tudo e que tudo veio com ele. É justamente esse processo de história e de reverência que nós temos com o Mestre Jesus que nós temos que ter como lição na nossa vida. Que nós temos que ter como lição na nossa vida. Porque é justamente isso que nós deveremos fazer. Os mesmos passos feitos por Mestre Jesus, que vivia em outros tempos e que teve o Mestre como sendo seu pai de formação e, ao mesmo tempo, seu mestre de conhecimento, levou ao grau de instrução que deixou o Mestre Jesus pronto para o seu ministério e para a sua missão. Essa é a maior lição que eu acho que o Mestre Jesus pode nos dar, mostrando que ele não nasceu Deus, ele tornou-se Deus, né? Através de todo o seu processo que ele teve até os 30 anos. E isso difere de pessoa para pessoa. Sim. Nós tivemos aqui grandes personagens que eu acabei de dizer nessa estrutura do nascimento de Jesus, como, por exemplo, a própria mãe de Esaú e de Jacó, que ficou grávida aos 60 anos. Que toda a confiança e o merecimento que o Criador nos dá é para que nós tenhamos fé naquilo que nós viemos fazer. E que cada um de nós tem uma missão específica e única a desenvolver nesse planeta. Não existem duas iguais. Então, nesse momento do nascimento e do renascimento de cada um de nós, nós temos que ter claro
que nós ainda estamos num processo de evolução humana. E que cada um, dentro dessa sua missão, que é única, tem que continuar se desenvolvendo e buscando a sua meta e a sua origem de alma, para que nós todos possamos estar preparados para essa missão, assim como Jesus foi preparado para a sua missão na Galileia, aonde a maioria dos judeus também se concentrava, e que naquele tempo se chamava essa parte da Galileia e toda uma parte da grande Palestina, né, de Judéia. De Judéia. Então, Jesus esteve também nesse processo de aprendizado, desde pequeno, em Luxor, estudando com os mestres dali do Egito e aprendendo os seus segredos, que muitos já tinham conhecimento naquela época e que diziam humildemente que nós deveríamos começar do princípio. Jesus, em várias passagens da vida dele, diz que a questão do princípio, ou seja, da origem, é praticamente aonde se concentra a nossa verdadeira história, inclusive genealógica. Estudar a genealogia, estudar a nossa árvore genealógica é importante para todos nós. E fazemos o desenvolvimento a partir disso, já que dos 27 aos 28, apenas em 2 anos, Jesus deixa o mosteiro de Rimes e vai pregando pelo caminho. Ele vai exercitando aquilo que seria o seu trabalho. Ele vai experienciando, assim como um professor, quando terminava o normal, né, ele fazia uma aula prévia, ou dava uma aula prévia aos seus próprios colegas e professores, para ver se ele estava apto à cadeira acadêmica que ele ia fazer durante a sua jornada, né? A sua jornada educacional. O Mestre Jesus, antes de mais nada, era um professor e foi fazendo essa peregrinação dos 27 aos 28 anos até a Palestina, aonde ele chegou e ali se estabeleceu para fazer, então, o seu trabalho, que é a vida do Mestre Jesus, o Cristo. A partir dali, então, ele vê novamente o seu primo, que é João Batista, que já fazia um trabalho para informar todas aquelas pessoas que ele, João Batista, não era o escolhido, que o escolhido ainda estava por vir. E ali é onde João Batista fazia todo o batizado no Rio Jordão, eis que chega Mestre Jesus. E ali é ungido, no dia do seu batismo, o Cristo. Jesus, o Cristo. Então, nós devemos perceber que Jesus, então, ele é, na verdade, 2 entidades. O Jesus, que é o Filho de Deus, e, ao mesmo tempo, o Cristo, que é junto, né, e põe o Espírito Santo junto com o homem. E ali é cristificado, então, o ser, que vai fazer todo aquele trabalho ali na Palestina e na Galileia, mostrando, através do livro, os anos ocultos do Mestre Jesus, né? Eu não me lembro agora o autor do livro, me fugiu agora, né? Mas esse livro, para quem não tem e quiser concebê-lo, eu acho que a gente liga para a Pax, fala com a Liza, e depois eu vejo o nome do autor, e ela deve conseguir o livro, e vocês vão ler, através da história da Fraternidade Branca, né, toda a origem e o estudo oculto do Mestre Jesus, que nós também deveremos fazer. Depois nós conhecemos, dos 30 até os 33 anos, toda a história de Jesus, passando por sua paixão até a ressurreição, que continuou através também
de 12 discípulos, nós temos que lembrar isso, de 12 discípulos, sempre o número 12 presente em nossas vidas. Uhum. Eu que falei um pouco a respeito do número 12 lá atrás, quando falei do 108, né, todos devem se lembrar, porque foi a semana passada, o número 12, ele continua presente, né? As 12 predas sagradas, os 12 apóstolos, os 12 filhos de Jacó, a coisa vem numa sequência. Tudo não... mas isso é... Não tem coincidência na área que a gente estuda a respeito da fraternidade branca e do esoterismo. Claro, o esoterismo branco da loja branca. Então, ali tem um discípulo principal, que a história também esqueceu, e hoje já vem sendo reverenciado com estudos mais profundos, né? Que é Maria Madalena, que é a sua principal discípulo e também a sua chama gêmea, que através, depois da sua ressurreição e ficando aqui, ela vem a desenvolver, né, um período da sua ressurreição, e aqui é um pouco nebuloso, depende muito da fé de alguns, do conhecimento e de estudo de outros. Ela acompanha Mestre Jesus depois da sua ressurreição, em volta para continuar o seu trabalho até a Índia, por muitos anos. E ali, ele, Mestre Jesus, ascensiona diretamente do templo etéreo de Shambhala até a sua passagem por Caxemira, na Índia, aonde definitivamente, aos 81 anos, ele volta para a casa do seu pai. Lembrando que 108 a soma dá 9, 81 também dá 9, e é também... Hã? É isso mesmo, dá 9. Dá 9, e aonde todos esses ensinamentos, também dos mestres, são ensinados nas pérolas de sabedoria, que são livros, né? Que são colocados com as mensagens dos nossos mestres. Esses livros são chamados de pérolas da sabedoria. Cada um desses livros tem número e ano do qual eles foram publicados. E a gente tem que lembrar que também lá na fundação, né, o Eu Sou, lá em Monte Shasta, tem todos os livros da Pérola da Sabedoria. Mas nós devemos ter também aqui no Brasil os livros da Pérola da Sabedoria, não sei se todos, também traduzidos. Mas depende muito da fase e do que você quer estudar e do que você quer ler. Lembrando que esses livros da Pérolas da Sabedoria, eles nos fornecem tudo a respeito da Idade de Ouro do Mestre Jesus, desde a Atlântida. Desde a Atlântida, quando eu comecei aqui a falar das nossas eras, que foi a primeira era, a Era de Leão. Bom, eu queria falar muito mais a respeito do Mestre Jesus, mas precisava colocar o Mestre Jesus no contexto da sua origem. Porque às vezes a gente vê o Mestre Jesus no nascedouro e na manjedoura, junto com todos os animaizinhos, a sua mãe e o mestre José, e achamos que ali ele já era o cara. Não, ele se tornou o cara. Ele se fez o cara. Com toda a energia, com toda a egrégora que ele nasceu, ele teve que trabalhar, ele teve que buscar a sua missão. Ela não veio pronta para o Mestre Jesus. Assim como a nossa também não vem. Aqueles que ainda não sabem a sua missão, aqueles que porventura ainda não têm o seu propósito, devem continuar firme no seu caminho, na sua busca, até achá-lo, através desse desenvolvimento e através dessa evolução, buscando estudos, buscando conhecimento. Essa é a ideia primordial que nós temos que absorver do Mestre Jesus. Porque todo o restante da sua história está esmiuçado, ou segundo a Igreja Ortodoxa, ou segundo a Igreja Cristã, ou seja, a filosofia que você for estudar. Mas eu
eu acho que a grande mensagem que o Mestre Jesus nos dá é isso. E a missão que o Mestre Jesus tem para cada um, a partir do ano, vamos dizer assim, chamado da nova era, que nós entramos a partir de 1954, com a coroação do Mestre Saint Germain e da Mestra Portia, mas que está num processo de transição. Sim. Hoje, por exemplo, todos nós sabemos que vai se dar o solstício à noite, a partir da 00:28, 00:30, alguma coisa assim, astrologicamente falando. Mas hoje é um dia de real importância para todos nós. Hoje é 21 de dezembro, que há 11 anos atrás se abriria o portal da transição através do calendário maia, o calendário da paz. E estamos entrando no 12º ano que se fará em 2024, o número 12. De novo. O número 21 é o número no tarô do mundo, onde a positividade, o positivismo tem que imperar, pois é justamente ano de transformações. Veja só esse portal que hoje nós estamos vivendo nesse dia. Completa-se hoje 11 anos do portal do dia 21/12/2012, aonde o processo de transição foi aberto e que no ano de 2024 se dará o 12º ano dessa abertura desse portal, completando o número 12. 1 minuto. 1 minuto para quê? Termina, so sorry. Bom, pessoal, eu quero desejar a todos um Feliz Natal. Que tenha um Natal de renascimento, buscando o verdadeiro propósito, a verdadeira missão de cada um. Assim como Jesus buscou, procurou e achou. Bata a porta e ela se abrirá. Foi com esse empenho que o Mestre Jesus adquiriu a sua maestria e conseguiu realizar a sua missão. Dia 25, para todos nós, é um dia de renascimento. Não apenas do menino Jesus, mas de todos nós. Que a paz, o amor, a luz e o poder da glória divina esteja em seu coração, em sua família e a todos aqueles a qual vocês querem o bem. Feliz Natal a todos e à família Pax, que pertence aos nossos corações e às nossas vidas. Gratidão, Carmen. Gratidão. Gratidão. E eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato por estar aqui e ter a oportunidade de servir à luz. Amém. Gratidão. Obrigada, Bueno. Feliz Natal, família Pax. Feliz Natal, Bueno. Gratidão. Namastê, família Pax.